Esse aqui vai ser um tutorial do nível básico, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre gravação, edição, quantização e também equalização do violão. E o melhor de tudo é que essas dicas que eu vou te passar, você pode aplicar em qualquer programa de gravação, porque são conceitos básicos e universais. Tá interessado nesse assunto? Então já deixa teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu trago vídeo novo toda semana, sempre com dicas para você que é iniciante na produção musical. Vamos pro vídeo. Então pessoal, como eu falei antes, esse vai ser um vídeo para o iniciante absoluto de gravação. Então talvez se você já tem um certo conhecimento sobre gravação, já está no nível mais intermediário, você pode navegar aqui embaixo no menu do vídeo e pode pular um pouco ele. Mas se você é iniciante e está começando, eu te aconselho a assistir esse vídeo inteiro, porque tudo que eu vou passar aqui para vocês é muito importante e são detalhes que muitas vezes são deixados de lado na hora de fazer uma gravação e é por isso que o resultado não fica bom. Então assiste o vídeo inteiro que eu vou ao longo do vídeo passando muita informação para vocês. Muito bem, antes de pensar em começar a gravar, a primeira coisa que você tem que se certificar é de que o seu instrumento está muito bem afinado, está com uma afinação precisa. E muitas vezes, além da afinação, você tem que se certificar que o seu instrumento está bem regulado, certo? Que está afinando muito bem as oitavas. Então, para fazer uma gravação, começa pelo instrumento, porque de nada adianta você ter um ótimo microfone, até um ótimo violão, um ótimo instrumento, se ele não estiver bem regulado. E além disso, outra coisa que é fundamental é que o encordoamento, as cordas do violão estejam em bom estado, porque aquele som bonito de violão, aquele som que a gente gosta de ouvir, ele é feito dessa maneira, ele é feito com cordas boas, com um instrumento bem regulado, tudo começa por aí. E nesse vídeo aqui, o exemplo que eu vou dar para vocês de gravação vai ser gravando o violão em linha, certo? Com cabo P10. Por que eu estou optando por fazer a gravação em linha e não com microfone, que é o que geralmente eu faço aqui no estúdio, certo? Porque esse vídeo é para você que está iniciando. Então muita gente não tem microfone condensador, mas já tem um violão elétrico. Por isso que eu vou dar o exemplo gravando o violão em linha. Mas se você já tem um microfone e quer utilizar o microfone para gravação, você pode gravar com ele, pode gravar o microfone e a linha juntos de repente, porque os conceitos que eu vou passar aqui vão se aplicar da mesma maneira. Então eu vou utilizar o violão em linha para facilitar a tua compreensão, mas fique sabendo que geralmente o violão em estúdio é gravado com um microfone condensador. Então com o teu instrumento já afinado, bem regulado, pronto para gravar, temos que cuidar um detalhe que geralmente nos violões elétricos tem aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês filmando com o celular para facilitar, que é no pré-amp do violão aqui. Temos alguns parâmetros muito importantes aqui no violão que a gente tem que cuidar para fazer a gravação, certo? Isso aqui é meio padrão. Alguns violões têm mais opções de equalização, outros têm menos, tá? Esse aqui tem o grave, o médio e o agudo, certo? Eu aconselho você deixar tudo bem no centro, como eu deixei aqui. É o que a gente chama de fazer uma gravação em flat. Bem como o volume. O volume do meu violão também está no centro aqui. Se você deixar o grave todo colocado, ou enfim, utilizar algum tipo de equalização aqui, talvez na hora de gravar o violão, você vai ter algum problema, certo? Então, eu te aconselho a deixar o violão em flat, deixar tudo bem no centro aqui. Mas isso não é uma regra. Se você conhece bem o seu instrumento e sabe que, por exemplo, tem que fazer um corte de grave ou acrescentar um pouquinho de agudo, você pode optar por gravar desse jeito. Mas muitas vezes você gravar o instrumento em flat vai ser melhor, porque depois na hora de equalizar ele, a gente vai ter mais opções no próprio equalizador do programa. Mas você também pode fazer seus testes. Utiliza ele em flat, grava, vê se você gostou do som assim, de repente modifica um pouco. Isso é uma questão de gosto. Mas eu te aconselho a começar gravando o violão em flat, deixar ele tudo no centro, o volume, grave, médio e agudo. O próximo passo para você fazer uma gravação profissional é utilizar o metrônomo. Por quê? Por exemplo, nesse vídeo eu vou dar um exemplo para vocês gravando 2 violões bases e um violão solo de um trecho de uma música. E como geralmente é feito em gravações profissionais em estúdio, eu vou gravar essas 2 bases, vou abrir o estéreo delas e eu vou deixar o violão solo bem no centro. E se eu fosse fazer isso sem metrônomo, imagina a confusão que eu teria para conseguir gravar. Então se você está começando a fazer suas gravações, já coloca em mente que você precisa gravar utilizando o metrônomo.
pessoal, esse áudio que vocês acabaram de ouvir foram as 3 faixas de violão que eu gravei, 3 faixas diferentes, 2 bases que eu vou abrir no estéreo, cada uma em um lado, e um solo que vai ficar bem no centro. Então vamos olhar aqui no computador, vamos ver o resultado dessa gravação. Muito bem, aqui estão os violões que eu acabei de gravar. O programa que eu utilizo para fazer as gravações é o Cubase, mas como eu falei no início do vídeo, as técnicas que eu vou passar aqui, você pode aplicar em qualquer programa de gravação, porque eu vou ensinar aquele conceito bem básico de cortar, copiar, colar, enfim, a edição que vocês vão ver, tá? Vou passar todos os detalhes. Primeira coisa que eu gosto de fazer é ouvir o que eu acabei de gravar. Então vamos lá, vamos ouvir juntos. Muito bem. Eu tenho aqui o canal 1, foi o primeiro violão, a primeira base de violão, que é o violão L do vídeo, se não me engano. Até vou nomear aqui, violão L, o 2 é o violão R e o outro é o violão solo, tá? Esse canal aqui é o canal de clique. Apenas o clique, tá? Nesse canal aqui. Cada programa de gravação é um pouco diferente, né? Nesse caso eu abri uma track de clique para mim poder aumentar e diminuir o volume dele mais fácil para vocês ouvirem. Então de cara, eu ouvindo aqui, já posso ver que tem algumas notas, algumas batidas que ficaram um pouco fora do tempo. Isso é normal. A gente não toca igual robô, então às vezes alguma nota vai escapar um pouquinho. Mas o que está me chamando bastante atenção aqui é esse som de linha, que é um som bastante médio. Um som que eu particularmente não me agrada muito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso vai ser trabalhar um pouco a equalização. Antes de eu começar a editar, eu vou equalizar um pouco esse violão. Mas isso é uma questão de gosto. Tem gente que faz toda a edição e equaliza ele depois, sabe? Nesse caso, eu vou fazer uma equalização, uma pré-equalização, vamos dizer assim, para o som já ficar um pouco melhor para a gente ouvir aqui enquanto está editando, tá? E como é que se faz a questão da equalização? Eu gosto de ouvir individual, cada violão, cada linha que eu gravei, para equalizar separado, tá? Então vamos ouvir o violão 1 aqui, o violão L. Ah, e nesse momento eu ainda não abri o estéreo deles, tá? Isso eu vou fazer por último. Nesse momento eu vou deixar todos os violões mono, na hora que a gente estiver editando e equalizando, tá? Violão L. Esse médio aqui, eu gosto de tirar logo. E um pouco do grave também, do sub. Ó, pra mim já ficou bem melhor assim. Vamos ouvir e vamos comparar aqui. Com equalização. Sem. Vendo a diferença? Com. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa em todos os violões, tá? Eu vou tirar um pouquinho do médio aqui e um pouco do subgrave. Esse subgrave aqui é de praxe você tirar, tá? Tem gente que tira até mais em alguns casos, tu pode tirar abaixo de 80 Hz. Nesse caso eu vou tirar só um pouco aqui, porque a gente está trabalhando com uma música só com violões aqui, né? Então eu gosto de ouvir um pouquinho mais do grave, sabe? Mas se fosse uma mixagem onde tem outros elementos, como bateria, contrabaixo, enfim, instrumentos que ocupam essa região mais grave, poderia tirar até mais do grave dos violões, tá? Até porque esse grave, esse subgrave aqui não é bonito. Geralmente tem algumas ressonâncias, geralmente tem sujeira, digamos assim, nessas frequências aqui, porque o violão não toca, né, tão grave, não toca nesse subgrave. Por isso que é bacana tirar, tá? Vamos dar uma ouvida de novo então agora. Até vou deixar o metrônomo mutado por enquanto. Vamos ouvir de novo com essa equalização. Tá, beleza. A questão da equalização, da pré-equalização já tá pronta. Vamos partir agora para edição.
A questão da edição é o seguinte: cada programa tem recursos específicos para edição. Tem alguns programas, por exemplo, o Pro Tools, ele tem o Elastic Audio, que é uma função bem interessante. O Cubase também tem o Audio Warp. Cada programa já vem com um plugin nativo para edição. Mas, como eu prometi no início do vídeo que o que eu ia ensinar aqui você pode aplicar em qualquer programa de gravação, nós vamos utilizar a boa e velha ferramenta de cortar e colar. Cortar, arrastar, copiar e colar, certo? Eu vou utilizar só isso. Então você pode replicar essas ideias aqui em qualquer programa de gravação, tá? Bom, lembra que eu falei no início do vídeo sobre o metrônomo? Essa música foi gravada a 80 BPMs, no compasso de 4x4. Então a gente pode analisar aqui em cima, quase todos os programas de gravação têm essa barra de compassos aqui, né? No caso do Cubase, eu posso modificar para segundos, que daí está mostrando o tempo em segundos, né? Ou então em compassos, que para fazer a edição é muito melhor, tá? Então, analisando aqui em cima no cursor, a gente pode ver os compassos do projeto, tá? Eu estou dando zoom no Cubase, aqui eu uso o G e o H para dar zoom e também para tirar o zoom, tá? Então, como a gente vai começar a edição, certo? Eu gosto de editar violão por violão. Tem gente que faz tudo junto, também dá, mas eu vou mostrar para vocês aqui editando violão por violão. Então, eu vou solar o primeiro violão. Eu vou dar um play aqui, vamos ouvir. Se eu for observar aqui em cima no cursor, eu posso ver os transientes da batida que eu dei aqui, tá vendo? Eu fiz esse violão 1 aqui fazendo uma contagem junto, ó. Fiz uma abafadinha aqui para fazer uma contagem para entrar na música, tá? Então isso aqui seria como se fosse a contagem de tempo. Então eu posso observar que, por exemplo, essa segunda batidinha que eu dei aqui, ela não tá bem no tempo. Tá vendo? Ela tá um pouquinho atrasada. Então, não que seja necessário eu deixar isso aqui tudo na cabeça do tempo, porque tá, olha, 1 milésimo aqui atrasado. Mas para mim consertar isso aqui, eu pego a ferramenta de tesoura, eu corto na frente aqui, antes de começar o transiente, tá vendo? Posso dar bastante zoom. E eu corto depois no final, onde ele acaba, tá? Por que eu tenho que cortar onde ele acaba? Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu cortar só na frente e eu arrastar, vai arrastar tudo junto, tá vendo? E a gente não quer isso, eu quero consertar só aquela notinha aqui. Então, eu vou cortar ela, vou recortar ela dos dois lados e vou dar um zoom e vou arrastar ela aqui, o início transiente para cá. Assim eu consertei exatamente ela no tempo, tá? E o que a gente pode fazer quando a gente corta e arrasta? Assim, tá vendo que ficou aqui um pequeno buraco aqui no meio da gravação da track, né? No Cubase tem essa função aqui que você seleciona as partes, aperta o X e ele dá um crossfade, né? Esse crossfade sobrepõe as tracks, né? Então é uma função bem bacana para você evitar aqueles cliques ou deixar então um espaço sem som que é desnecessário, tá? Então eu posso vir aqui no segundo, vamos fazer a mesma coisa. Como eu falei antes, tá? Isso aqui tá bem pouco atrasado, bem pouquinho. Não precisaria talvez consertar. Porém, eu vou consertar para mostrar para vocês o processo, né? Para vocês aprenderem. Então vamos ver aqui. Tá, aqui tá mais ou menos legal. Vamos ouvir agora. Então pode ver, eu posso largar até o metrônomo junto. Essa aqui é a track do metrônomo. Vocês vão ver que tá bem certinho, ó. Tá, beleza. Primeira nota que eu ataco aqui, ó, isso aqui é um detalhe bem importante, tá? Vocês observarem aqui o transiente que foi criado, tá? Quando eu dou ataque no violão, que eu ataco as cordas, ataco a nota, ele cresce, ele dá isso aqui. E depois, conforme o violão vai soando, ele vai diminuindo a onda, ela vai encurtando, até se eu deixasse soar, ela iria desaparecer. Então, por isso também é importante você estudar bastante a música que vai tocar, ensaiar bastante, porque quanto mais cravado você for gravar, você for tocar, melhor vai ser. Porque se eu tiver que ficar picotando isso aqui bastante, no final de contas vai ficar bem complicado, né? Tu vai ouvir o violão, às vezes tu vai perceber que tá muito editado, né? Então aqui a gente pode observar que se a gente for analisar bem de perto aqui, parece que eu ataquei um pouquinho antes do tempo forte aqui. Porém, aí vem um nuance do próprio instrumento, que é o quê?
talvez eu não ataquei com todo aquele punch, toda aquela força. Às vezes tu dá primeiro uma pequena passada de palheta na corda, sabe? E por isso que dá esse efeito aqui. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Ele não começa tan, ele dá um tan, sabe? Ele não começa de soco, de sopetão, ó. Então, se eu fosse talvez arrastar isso aqui muito pra trás, ia dar até uma impressão que tá atrasando, que tá atrasado em vez de estar adiantado, sabe? Isso aqui é um pouquinho comum, né? Então, também vai aqui a questão de você ouvir, né? Tem gente que sai editando, sai cortando aqui sem nem ouvir direito o que tá fazendo, né? Porque tem estilos musicais que tu não precisa editar 100%, sabe? Que é legal tu deixar, às vezes, principalmente violão, tu deixar o violão mais solto, soando assim, né? Então, não é sempre que tu precisa cortar, tá? Então, esse caso aqui, por escolha, eu vou manter assim. Ó, tá vendo aqui quando eu dei a próxima batida, dá pra ver certinho o transiente aqui no 2.2, ó. Quer ver uma coisa? Vamos escutar. Né? Então, olha só, vamos ver se esse transiente tá legal. Esse aqui realmente parece que tá um pouco atrasado. Então, deixa eu ouvir o resto dele, vamos ver. Então aqui eu fiz tan dan da da dan dan. Tá? Acabou. Um pouquinho adiantado, mas passaria. Esse compasso aqui seria um compasso que eu até não iria editar normalmente. Não parece que tá me incomodando assim fora do tempo, mas eu vou editar para mostrar para vocês o processo, tá? Então a primeira nota eu deixo. A segunda nota tá um pouquinho atrasada, então, bem pouco. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Vou botar essa nota aqui bem certinho no tempo. Parece que ela tá um pouquinho atrasada, então eu vou adiantar ela um pouco. E vou dar o crossfade com o X. E aqui, mesma coisa. Vamos ouvir se deu certo. Deixa eu ouvir com o metrônomo. Até parece que ficou meio zoado esse corte aqui, deixa eu ver uma coisa. Passa. Ouvindo mais adiante. Ó, aqui tem uma batida que... Deixa eu ouvir de novo. Ó, essa batida aqui tá realmente um pouquinho atrasada, tá vendo? Até o pico mais alto aqui, ó. Pode ver que ele não tá bem na cabeça do tempo. Vamos consertar isso aqui, então. Mesma ideia, o que eu faço? Vou cortar aqui. Vou cortar depois, tá? Vamos botar aqui, vamos ouvir. Tá vendo aqui, ó? Tan aqui e outro tan tá aqui. Por isso que eu cortei antes dele, tá? Ó. Aqui o violão tá soando. Então, provavelmente é um ponto que eu vou conseguir editar bem. Eu vou trazer um pouquinho pra cá. Mas olha só, pessoal, isso aqui é pouca coisa, tá vendo? Pouca coisa mesmo, né? Eu tô dando um zoom até que parece que é muito, mas é um mínimo detalhe, tá? Vamos ouvir aqui até sem o crossfade, vamos ver se tá certo. Ó, olha o que aconteceu aqui. Aqui nesse ponto, rolou legal. Aqui onde ficou o espaço, ficou um pequeno buraco sem som. Olha só como ficou feio isso aqui. Então esse pequeno buraco que a gente tem que resolver. Como é que resolve? Eu vou chegar aqui, vou arrastar por cima. Vamos deixar assim o crossfade, vamos ver se tá certo. Ó, deu um probleminha aqui, tá vendo? Primeira parte tá legal, ó. Vamos tentar resolver esse probleminha aqui. Isso aqui não pode ficar assim na edição, tá? Senão vai dar ruim. Vamos ver se com o crossfade resolve. Ainda não resolveu. Então o que eu faço nesse caso aqui? Eu poderia aumentar o crossfade assim, mas não é a maneira que eu gosto, tá? Eu vou tentar mudar esse crossfade de lugar um pouco. Vamos adiantar ele um pouquinho, vamos ver se dá certo. Ainda não. Ainda não. Vamos arrastar ele pra cá, pro outro lado do crossfade. Vamos ver se vai rolar assim. Não, também não. Vamos puxar ele mais pra cá. Vamos ver assim. Ó,
Sim, acredito que rolou. Vamos escutar. Já melhorou. Vamos ouvir com o metrônomo. Tá? Agora essa segunda batida aqui também não tá bem no tempo, né? Vamos acertar ela. Essa aqui tá legal, aqui também. É só essa. Vamos ver se a gente consegue consertar ela aqui, ó. Olha só. Ó, não ficou legal. Vamos ouvir essa edição, como não ficou bacana. Talvez, para você que não tem muito conhecimento sobre isso, pode ser que isso aqui passaria, tá? Mas para quem tá editando, quem escuta, quem sabe como é feito, vai perceber de longe. Tá? Aqui também ainda entrega um pouco. Vamos ver se eu consigo consertar isso aqui. Acho que rolou. Vamos ouvir assim. Vamos ouvir sim o metrônomo. Tá vendo como ficou mais natural, tá? Então, assim, a melhor ferramenta de edição que você pode ter é o seu próprio ouvido. Ainda mais quando você mesmo que grava o violão. Então você sabia o que você queria gravar, sabe? Se isso aqui fosse uma gravação de um outro músico, onde eu teria que ouvir e até entender a intenção dele, a ideia dele na hora de gravar, pode ser que eu passaria mais trabalho para editar. Mas nesse caso, como foi eu que gravei, e como provavelmente no seu caso também é você mesmo que está gravando e produzindo, você sabe o que queria fazer. Então fica um pouco mais fácil, né? Então a melhor ferramenta sempre é o teu ouvido. Não sai cortando aqui só olhando, sempre vai escutando. E se tiver alguma coisa que tá te incomodando, tu vai lá e edita. Se teu ouvido achar que tá bacana, não, isso aqui passa, né? Isso aqui na música passa, ficou legal, né? Porque nem tudo precisa ser 100% editado. Tem estilos como, por exemplo, o sertanejo que tem às vezes um violão mais percussivo, enfim, né? É um estilo que pede um pouquinho mais de edição. Mas isso aqui é um pop rock, é uma música que não pede uma edição de violão, uma edição muito grande, sabe? Então se você ficar editando demais, às vezes tu acaba estragando a música, tá? Então vamos continuar ouvindo aqui. Ó, aqui tem uma notinha que parece que atrasou um pouco. Não, passa. Lembra aquilo que eu expliquei antes, da hora que tu ataca a nota? Ó, nesse caso aqui ficou bem claro, dá pra gente ver muito bem, ó. Quando a nota é atacada, que o transiente aqui fica maior, tem o ataque, e depois, enquanto ela vai soando, ele diminui o volume. Então é sempre bom tu identificar esses transientes aqui, esses pontos de ataque, né? Porque assim tu consegue editar bem, sabe? Não é legal, muitas vezes não fica legal tu cortar aonde a nota tá soando, tá morrendo, sabe? Há poucos casos que dá certo a edição ali. Geralmente fica legal tu editar onde tu tá atacando ela. O que também já deixa claro que é importante tu tocar bem definido, né? Tu tocar, caprichar na execução, né? Porque quanto menos tu precisar editar aqui, melhor vai ser. Como eu sempre digo, né? A boa gravação, ela começa antes da edição, né? Isso aqui é a parte final. Então a boa gravação começa antes. Então vamos seguir ouvindo aqui o violão 1. Ó, esse ataque aqui foi um pouquinho antes da hora. Vamos cortar ele, mesma ideia. Corta um pouquinho antes. E antes de ter o próximo ataque, eu corto também. Recorto aqui. Então vamos arrastar ele e vamos atrasar um pouco. Já vou dar o crossfade aqui, tá? No Cubase, se você utiliza o Cubase, tu vai selecionando, né, as partes, pode segurar o Ctrl para selecionar e aperta X, ele já faz o crossfade, tá? Isso aqui é um comando que cada programa vai ter diferente, mas todos os programas de gravação tem, tá? Que é a parte do crossfade. Tá, vamos ouvir.
Ó, não deu certo aqui, não ficou legal. Vou tentar consertar isso aí. Vou mudar um pouquinho o crossfade de lugar. Ainda não. Vamos ver assim. Acho que agora rolou. Vocês estão vendo que eu sempre escuto várias vezes? Eu volto, escuto. Às vezes eu volto mais alguns compassos e vou escutando, curtindo a música, sabe? Ouvindo ela, vendo, tentando entender, ver se tá bacana, se tá me agradando, né? Então eu volto, eu escuto várias vezes, tá? Isso aqui é bem normal. E às vezes quando eu tô editando lá o terceiro violão, aí eu vejo que, pô, faltou alguma coisa no primeiro, eu volto. Enfim, né? A música, a gente não pode editar ela só com os olhos, né? Tem muito produtor que já sai cortando aqui e sem ouvir, né? A maior ferramenta que tu tem é o teu ouvido, então tu tem que sempre estar ouvindo, né? Bom, chegamos aqui então ao final do primeiro violão. Eu já vou fazer no final aqui, ó. Vou dar esse fade out aqui. Pra ficar bonitinha a finalização. Beleza. Então, esse foi o primeiro violão. Vamos ouvir o segundo violão. O que eu fiz no segundo violão aqui? Eu não toquei igual ao primeiro. Eu fiz um ritmo um pouco diferente. Poderia ter feito um ritmo igual, executando as notas na mesma região? Poderia, mas eu já gravei propositalmente diferente, até para vocês ouvirem como vai ficar a soma dos dois violões, e também porque eu particularmente gosto de fazer assim. Eu costumo fazer as dobras de violão um pouco diferente, que eu gosto de ouvir depois elas somando, elas funcionando juntas, tá? Então vamos dar uma ouvida aqui na segunda dobra do violão. Essa aqui é uma dobra que já tá bem mais rítmica, né? Tem bem mais nota que a outra, né? E também já tá um pouquinho mais difícil de ver, às vezes, claramente os transientes, mas dá pra ver ainda, tá? Então vamos ouvindo aqui. Ó, aqui eu posso ver um detalhe já, entre um violão e o outro, tá? O primeiro violão aqui. Olha onde tá o transiente dele. Olha onde tá o do segundo. Isso aqui poderia dar um problema na gravação? Talvez, né? Mas eu vou editar para vocês aqui, tá? Escolha que eu tô optando agora. Normalmente, eu ouviria no contexto geral, para depois saber se eu preciso editar. Mas como o intuito dessa aula também é ensinar a questão da edição, eu vou editando com vocês e vou mostrando como eu vou fazendo, tá? Então, mesma ideia de antes, cortei aqui no início, cortei no final, e vamos colocar isso aqui mais no tempo. E agora eu vou fazer o quê? Vamos escutar. Tá? Mesma coisa aqui, deu certo. Tá vendo como essa nota aqui eu executei, ela não ficou muito bem executada? Não só essa nota aqui, na verdade esse compasso todo aqui quase, ó. Olha, escuta só. Vocês estão ouvindo que parece que tá sobrando alguma coisinha junto ali? Então, isso aqui foi uma nota, um compasso que eu não executei muito bem. O que eu poderia fazer aqui é copiar esse compasso inteiro de outro, onde eu toquei exatamente a mesma nota, tá? Isso aqui é um macete que se utiliza bastante, tá? Vamos ouvir e vamos entender que nota, que compasso que eu tava fazendo aqui, tá? Eu vou falando os acordes aqui, vamos ver. Lá, Mi, Sol, Ré. Então era o Ré. O problema foi o Ré aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir na música, eu vou pegar próxima vez que eu toquei o Ré, vamos ver se ficou melhor. Lá. Sol. Essa vez aqui que eu toquei esse Ré, ficou melhor. Então o que eu vou fazer?
Eu vou cortar ele daqui. Vou copiar ele, vou dar um Ctrl C. Vou voltar lá para aquele Ré que eu não gostei. E vou dar um Ctrl V com ele aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou largar exatamente aonde eu quero ele, em cima aqui, tá? Isso aqui é um macete que se utiliza bastante, tá? Em gravação, vou dar um crossfade. E aquele outro que estava ruim, que eu não gostei, ficou por baixo, não tá soando, tá? Então vamos ouvir com esse Ré aqui, com essa nota aqui, que eu gostei mais da minha execução. Vou ouvir primeiro a que vem antes, né? Certinho. Vamos ouvir com os dois violões até para concluir se rolou mesmo. Problema nenhum, certinho. Acabei de mostrar para vocês aqui um macete que é muito comum de ser utilizado em edição, tá? Tem gente que às vezes copia uma parte inteira da música, né? E não só no violão, às vezes na bateria, no vocal. Às vezes, pô, o vocalista cantou o refrão final muito bem e o primeiro refrão não ficou tão legal. Então a gente vai lá e busca aquele refrão que ele executou bem e coloca no início, sabe? Questão de ouvido, tu ouvir, tu estudar bem a música para tu entender qual é a melhor execução, né? E assim, ó, isso são coisas que vêm com o tempo, tá? Isso é tempo de gravação, de produção, de conhecimento musical, enfim. Com o tempo, vocês vão identificando, vão vendo o que ficou melhor, tá? Vamos continuar ouvindo aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Olha só, aqui me parece que eu atrasei um pouquinho demais, será? Vamos ouvir com o metrônomo. Aqui realmente pode ver que o ataque veio um pouquinho depois. Então, o que a gente vai fazer? Bora cortar isso aí. Vamos cortar e vamos puxar esse ataque pra cá, mais ou menos assim, tá? Vamos ouvir, vamos ver se rolou certo a emenda. Deixa eu ouvir mais uma vez. Rolou. E aqui já chegamos ao final do trecho, tá? Vou fazer a mesma ideia de antes. Vou pegar aqui e vou dar um crossfade. Beleza. Agora com esses dois violões aqui, já editados, né? E já pré-equalizados, eu vou abrir o estéreo deles agora. Só agora que eu vou abrir. No Cubase é aqui no cantinho, tá? Então eu vou jogar 100% para um lado e 100% para o outro, tá? Isso aqui também é um detalhe que tu não precisa jogar 100%. Tem gente que bota 50%, 20%. Isso vai de gosto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui colocando 100% cada violão para um lado. E vamos ouvir como ficou o resultado desses dois violões até agora. E aí, o que achou? Gostou da ideia dos violões, da base? Tá vendo que em nenhum momento deu para perceber aquele espaço vazio ou então aqueles estalos que dá quando a gente faz um corte, né, em algum lugar errado, ou enfim, não utiliza crossfade de maneira certa, tá? Eu poderia editar isso aqui muito mais? Poderia. Assim como eu poderia editar muito menos também. É tudo uma questão de gosto, uma questão de estilo, uma questão da música, sabe? Se tivesse talvez uma bateria tocando junto aqui, um sample de bateria, uma bateria eletrônica, que tá 100% tocando no tempo, talvez algumas notas eu teria que editar aqui, sabe? Para elas acompanhar bem a bateria. Mas nesse caso aqui, como é apenas o violão tocando, na minha opinião, tá excelente assim. Não precisaria mexer mais, tá? Agora vamos então pro violão solo. Vamos ouvir ele. Mesma ideia, tá? Transientes a gente pode observar aqui. Então, ó, tá bem certinho no tempo aqui.
Aqui eu atrasei. Aqui ficou bem nítido que eu atrasei. Vamos ouvir com o metrônomo. Aqui foi uma atrasadinha e tanto. Então, eu poderia editar nota por nota, né? Vendo cada transiente como eu ensinei para vocês antes. Mas eu vou tentar copiar o trecho todo, porque me parece que eu atrasei parelho aqui, tá? Esse transiente aqui deveria estar alinhado onde está o cursor aqui, para vocês verem como eu atrasei aqui. Então vamos alinhar esse transiente, vamos ver se rola assim, tá? Crossfade, vamos ouvir. Vamos ver se rola. Acredito que passou. Talvez tenha uma nota aqui. Se eu quisesse ser mais chato, eu poderia editar essa nota no meio. Mas tá bom assim. Por hora tá bom. Ó, aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu dei um pequeno slide aqui no violão, ó. Provavelmente a nota, eu atacaria ela aqui, ó. Se eu tocasse assim, ó. Vamos ouvir. Tá vendo? Eu dei esse slide. Se eu atacasse a nota seca, provavelmente ela teria que ser um pouquinho depois. Mas como foi o slide, ele vem antes do tempo certo da nota cair. Aqui, a primeira nota realmente adiantou um pouquinho. A segunda já tá mais no tempo e a última tá adiantada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar atrasar um pouquinho esse trecho todo aqui. Vamos ver se vai rolar dessa maneira. Assim, vamos ver se rola. Vou ouvir com as bases, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume do violão solo. Rolou. Aqui tá legal. Ó, não, mas na verdade parece que essas primeiras notas aqui estão um pouquinho adiantado. Vamos acertar isso aí. Aqui. Crossfade. E vamos ouvir. Esse crossfade aqui parece que me incomodou um pouquinho. Vamos ver. Aí. Vamos ouvir com os violões base. Isso aí. Aqui mesma coisa. Essa última nota aqui eu atrasei um pouquinho. Até passaria, mas vamos editar. Vamos deixar ela mais coladinha aqui. Mesma ideia de sempre. Corta no início. Isso aí. Aqui parece que está adiantada, mas não, foi um slide. Mesma coisa aqui também, slide. E slide também. E aqui finalizou, né? Essa nota final eu vou colar bem certinho na cabeça do tempo aqui. Vai ser importante. Vamos ver se rolou assim. E dá um fade out aqui nesse violão solo como foi nos outros também. Então agora vamos ouvir esses violões aqui junto, base, solo, LR. Beleza, bacana. Não encontrei nada que esteja me incomodando, que eu precise editar, tá? Questão de tempo. Como eu falei, se eu quisesse procurar, eu encontraria mais coisas para editar aqui, normal, certo? Mas eu acredito que para esse exemplo já tá de bom tamanho, tá? Tem gente que gosta, depois de fazer esses cortes todos, e fazer um bounce na track toda, tá? Eu normalmente não faço, até para mim poder ver aonde eu editei, sabe? Porque na produção musical é muito comum, né? Às vezes tu tá num dia, tu tá ali gravando e editando e tocando, não sei o que, e tu pensa que tá ótimo. Aí tu desliga o computador, no outro dia tu acorda
e tu vai ver, tu pensa, pô, cara, eu editei demais, aqui eu poderia ter feito assim. Então, se eu deixar esses cortes, eu consigo ver aonde que eu editei, aonde que eu cortei, e ainda tem a opção de voltar atrás, ou enfim, né, de prestar um pouco mais de atenção no que eu fiz, né. Eu tô achando que eu poderia colocar um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais de brilho nesse solo. Então, vou largar aqui, vou aumentando agudo, vou experimentando. Nossa, essa tá demais. Tá legal. Gostei assim, tá? O que eu poderia fazer aqui, que normalmente se faz, é criar um grupo de efeito, onde eu fosse jogar esses 3 violões e fosse colocar o mesmo reverb, o mesmo delay em todos eles, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou colocar apenas um pouquinho de reverb nesse violão solo, tá? Poderia colocar mais coisa? Poderia usar um compressor, enfim. Mas, nesse caso aqui, eu gostei da maneira que eu toquei, né? O que é o compressor, tá? Tem gente que sai colocando um monte de plugin aqui sem nem saber o que tá fazendo direito. O compressor é como se fosse um controle automático de volume. Esse é o compressor. O que o compressor faz? Quando tu toca uma nota muito mais alta que as outras, né? Tu vai regular nos parâmetros dele, obviamente. Ele vai diminuir, ele vai comprimir o volume daquela nota. É isso que ele vai fazer, um controle automático, tá? E é sempre que se usa compressor? Não necessariamente, né? Como eu já toco e já gravo há muito tempo, eu já tenho mais a manha da dinâmica do violão, tá? Então, nesse caso aqui, sinceramente, eu não vejo necessidade de utilizar um compressor, tá? Até poderia no solo, de repente, né? Para deixar o solo mais em evidência, né? Porque quando tu usa o compressor, tu consegue de repente colocar um pouquinho mais de volume e tu traz aquele solo um pouco mais na cara, tá? Um pouco mais evidente. Mas, volto a dizer, é uma questão de gosto, é uma questão da música, tá? Nesse caso aqui, como é apenas uma parte instrumental de violão, eu acho que se eu fosse comprimir muito, talvez eu até tiraria aquela naturalidade do som, tá? Então eu não vou utilizar compressor, o que eu vou utilizar é um reverb. Então eu vou abrir aqui do próprio Cubase, cara, eu tenho vários reverbs, né? Deixa eu ver se eu acho um bem simples aqui, vamos ver. Esse aqui. Tá, pode ser esse aqui mesmo, tá? Olha, ele já veio com pré-delay, vou zerar. Até um pouquinho, ó, aqui, nesse caso aqui eu tenho o controle de tempo do reverb, né, reverb time, a difusão dele, tá, pré-delay eu zerei, poderia deixar um pouco, então deixa eu ver aqui, ó, vou diminuir um pouquinho o tempo dele. Não, preciso diminuir o volume dele, tô achando ele muito alto. Aqui, ó, mix, 10%, vamos ver. Sempre bom tirar o plugin e ouvir com e sem para comparar. Sem. Agora com. Costuma ajudar bastante, tá? Então vamos ouvir esse violão solo com o reverb junto com os violões com a base, tá? Eu gostei do resultado, tá? Poderia colocar ainda um delay, alguma coisa assim, a mais aqui, tá? Mas não vejo necessidade, sinceramente. Eu também não gosto de utilizar muito reverb em violão na base, tá? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha clareado um pouquinho o caminho para você que está começando a fazer suas gravações, você que está um pouco perdido nessa questão de edição e tudo mais. Eu quero dizer que isso vai muito de prática, certo?
vai muito de você estudar a música que vai tocar, que vai gravar, se é você mesmo que vai gravar, né? Porque uma boa gravação começa muito antes da edição, certo? Então se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e também fica à vontade para dar uma navegada aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que tem vários vídeos que vão te ajudar bastante, ainda mais se você for iniciante na produção musical. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!